Boa noite, meus queridos. Eu vou começar aqui, que nem eu sempre falo. Eu prefiro ter alguma ajudinha aqui visual, que fica mais legal da gente poder... Já está de longe, né? Então, pelo menos fica uma ajuda visual para vocês. Vocês podem colocar a minha imagem no cantinho da tela aqui, igual eu estou fazendo. E o tema que eu vou chegar no tema daqui a pouco que eu escolhi para hoje, porque eu quero começar falando disso aqui, ó. Isso aqui é a evolução da vida no planeta Terra, certo? Então, assim, desde o começo aqui, você tem aqui no meio, né, formação da Terra, 4 bilhões e meio de anos, e vai andando, você passa por formas primitivas. Não canso de falar de quem já leu o livro A Caminho da Luz, fala desse processo, passa por dinossauros, um monte de gente, até chegar a gente aqui embaixo. Aí uma pergunta que eu faço para vocês é isso aqui. O que todas as espécies têm em comum? Quando eu falo todas as espécies de seres vivos, pode ser planta, pode ser bicho, pode ser animal, pode ser a gente, que é um animal, né? Como dizem, racional. O que a gente tem em comum? De novo, tá aqui algumas imagens para vocês. À esquerda, acima, eu tenho a imagem de um vírus. Nem sei que vírus que é esse, mas é um vírus, é mais ou menos isso aí. À esquerda, abaixo, temos um protozoário, que também é um organismo, se eu não me engano, unicelular. No meio grandão, eu tenho uma foto das grandes sequoias, que aliás já conheci pessoalmente e sugiro para quem puder, vá conhecer, porque é um espetáculo maravilhoso. Olha o tamanho do carinha ali no meio. À direita, acima, tem um ratinho, que por incrível que pareça, é mais evoluído do que essa sequoia monstruosa de quase 4 mil anos. E a gente? Então eu vou falar assim, o que nós temos em comum com todas essas espécies? Né? O que nós, homens, temos em comum com todo mundo? Já pensaram? Então vamos lá. Lembra desse filme? O nome desse filme em inglês é Basic Instinct. Em português traduziram como Instinto Fatal. E não é Instinto Fatal. O nome, a tradução literal é instinto básico. Quando eu falo instinto básico, é um instinto primitivo que todos os seres têm, né? Alguns instintos primitivos que todos os seres têm. Eu já dei esse exemplo várias vezes que, por exemplo, se você botar um feijãozinho no algodão, né? Aquela coisa de botar, já falei isso, e bota na janela da cozinha, o feijãozinho vai nascer em direção à luz, porque é da luz que ele tira algum tipo de alimento, né? Tira da água, da terra e a luz, ele respira, troca gasosa e tal. E por que chama instinto básico, então? Eu já dei meio que um spoiler aqui, né? Eu falei de instinto básico porque... Só um minutinho aqui. Já falei de instinto selvagem, me corrigiram aqui. Eu procurei na net instinto fatal, mas instinto selvagem, obrigado. Me corrigiram aqui, é verdade, instinto selvagem. Só que, mas de novo, né, em português perde, que selvagem você acha que o cara é bravo, alguma coisa, e não é. Né? O instinto básico, o Basic Instinct, um desses instintos, né, que mostra, por exemplo, que a mulher, para quem não vou dar um spoiler aqui, né, que é a vilã do filme, ela manipula todo mundo com sexo. É uma mulher lindíssima. Quem não lembra daquela cena, né, dela na delegacia, ela cruza a perna, abre a perna, né, mostra ali as partes íntimas. Eu lembro que eu vi aquilo no cinema com 20 anos, ela abriu a perna, eu fiquei um mês sem dormir. Mas, né, aí vem disso aí. Porque, de novo, os instintos básicos que todos os seres vivos têm, e outro exemplo que eu já dei antes de chegar no próximo slide é o seguinte: você tem o seu cachorro, seu gato, seu ratinho, seja lá o que for, seu papagaio. Ele é um doce de amor, é um amor de bicho. Nossa, dorme no seu colo, lambe sua cara. Se você começar a apertar o pescoço dele e começar a sufocar esse bicho, ele vai te agredir porque ele quer sobreviver. Não interessa o quanto ele te ame. Ele quer sobreviver. Se uma mulher quiser começar a me pegar pelo pescoço, não estou dando ideia, viu, Dani? Mas se quiser começar a me pegar pelo pescoço eu dormindo, eu vou acordar, eu vou querer me desvencilhar. Não me interessa se é meu filho, minha mulher, porque você quer sobreviver.
Então, os dois instintos básicos mais puros que a gente tem é ali, alimentação e sobrevivência, porque tudo que vive, come. Tudo que vive se alimenta de alguma coisa. Come, excreta, pode até não respirar, mas come, excreta, né? E outra parte do instinto é a reprodução e a continuidade da espécie. Qualquer ser quer reproduzir. Tá aí o coronavírus que não me deixa mentir. Ele está se espalhando de uma forma rápida. Não é, né, um vírus dos mais letais do mundo, mas atinge muita gente de forma rápida, né? Aquela discussão que a gente já viu aqui. Por isso que a gente está em casa. E ele está lá, né, fazendo a gente, que é um organismo muito mais evoluído, inclusive frente a Deus, praticamente se curvar perante uma coisa que você nem enxerga. Porque ele está se alimentando para garantir a sobrevivência e ele está se reproduzindo para continuar a espécie dele. É isso que ele está fazendo. Agora, de tudo isso, o que eu queria tirar para a gente conversar sobre hoje, eu não vou falar de alimentação hoje. Eu não vou falar de alimentação. Qualquer dia eu falo sobre os problemas de alimentação, sobre distúrbios alimentares, sobre obesidade, porque isso também está contra os planos de Deus. A gente fala. O que eu quero falar sobre reprodução, inclusive, hoje, é isso aqui. Ê, vidão, hein? Sexo. Puro e simples. Eu falei para minha esposa que o tema ia ser sexo, ela falou assim, vai falar de nós? Eu falei, lógico que não. Nem tem assunto. Hoje eu apanho. Sabe o que eu gosto de pegar pelo pescoço? Então vai ser hoje. Mas, enfim. E por que eu escolhi esse tema? Porque eu venho lendo, já li alguns livros, inclusive eu vou citar uns livros agora, do André Luiz, por exemplo, que fala sobre isso, né? Fala sobre o assunto. Principalmente que eu quero fazer um paralelo aqui entre o sexo e a vida espiritual. Ou como o sexo é visto pelos espíritos, ou como é praticado, visto, ou como o sexo mal praticado ou praticado em excesso leva a desequilíbrios de ordem assim muito de ordem assim, muito sérias, né? Levam a tipos de desequilíbrios que vão afetar a vida da pessoa assim sobremaneira, né? Que vai dar pau. Sabe assim, vai dar pau. Então vamos entrar em alguns tipos nessa conversa agora. Vamos lá. A gente falou, agora em qualquer, por favor, Antônio, qualquer correção põe no chat, tá? Porque você manja mais que eu. Quando eu falei das duas coisas, né, que a gente usa para sobreviver, né? Eu falo do chakra, a gente sabe dos chakras. Nós temos 7. Então você tem um coronário, você tem um frontal, até que eu botei a imagenzinha para vocês, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico e basal. Eu fiz questão de colocar esses símbolos aqui em hindu, né, os hindus, porque eu tenho certeza que o Antônio sabe ler, daqui a pouco ele está fazendo assim, sabe Libras, para a gente poder saber o que é enquanto eu falo. Mas, então você tem o chakra esplênico, trata da energia sexual. E o chakra básico da sobrevivência. Pode ver que ele está mais para baixo, né? O esplênico, eu não sei se isso tem a ver com a palavra, porque ele fica perto do baço, né? E baço em inglês é spleen. Então, de repente, esplênico pode ser por causa disso, eu não tenho certeza. Só que essas são forças muito poderosas, principalmente o sexo, né? Esse livro eu li há muito tempo atrás, muito não, mas faz bem uns 10, 15 anos, muito tempo atrás. E eu fiquei muito impressionado, tanto que eu, né, lembrei dele, fui procurar para poder mostrar para vocês, tirar a capa e tal. O Sexo Além da Morte, que é orientado pelo André Luiz, não é daquela linha, daquela coleção, né, dos 13 que a gente já viu várias vezes, do André Luiz com o Chico Xavier, psicografado pelo Ranieri, o R.A. Ranieri. E tem muita coisa interessante lá, porque você começa a ver o quão sério, o quão grave é você não saber lidar com o sexo. Isso que está escrito aqui está na contracapa do livro. Olha só, vamos comigo aqui. Ó.
A mais poderosa força que existe no organismo espiritual, depois da força da mente, é o sexo. Nele, Deus concentrou montanhas de energia, liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão, ao desgaste e até à morte espiritual. Na crosta terrestre, o homem ainda não tem ideia exata do que representa a sexualidade. Não se deve condenar a sexualidade, nem se deve exaltar demasiado as suas alegrias. Não há crime algum em coisa alguma que Deus fez. Eu acho interessante essa parte que fala, não se deve condenar, porque sexo, e eu conheço gente assim, tá? Sexo é sujo, sexo é nojento, sexo eu não quero, não pode, nada. Não dá para viver assim. Porque se fosse uma coisa suja, nojenta, a gente nem estava aqui conversando, porque não tinha ninguém reproduzido nada, a raça humana não tinha se reproduzido, e a gente não estava aqui conversando. Agora, não é para fazer do sexo oba-oba. Não é para fazer do sexo oba-oba. Sexo não é oba-oba. Sexo não é só letra de funk. Sexo não é programa da Globo. Eu acho qualquer manifestação que você faça para poder instruir, eu acho muito legal. Mas não dá para ver programinha que fica falando de sexo, aí mostra só os estereótipos mais, sabe, de figurinha, aquela coisa de ficar homem transgênero que virou mulher, que chora porque não pode engravidar, umas coisas que aí já tem uma distorção no assunto. Não é para condenar, de novo, não é para condenar. Mas você não pode sair exaltando o sexo como se fosse a única coisa que vale a pena ser feita no mundo. Sexo não é vida, sexo faz parte da vida, né, da nossa vida. De novo, no nosso grau de evolução, sem ele não existia ninguém. E uma das primeiras forças que atraem um casal que depois vão se amar, vão casar, vão ter filhos, vão procriar, vão fazer família, vão formar um monte de coisa, é a atração sexual, que é aquele fogo da paixão. E aquela paixão, como qualquer professor de química pode explicar para vocês, é uma troca de elementos químicos. É cheiro, é hormônio, é feromônio, é toque, é gosto, é um monte de coisa que o cara se apaixona, fica louco da vida. Depois, mais ou menos, quando acaba a paixão e vai entrar naquela linha do amor, tarde demais, já casou, acabou, game over. Mentira, brincadeira. Te amo, amor. Mas o cara tem você tem a paixão. Por isso que fala, paixão, aquele fogo, né, que você fica louco, aquilo é realmente ligado mais com o sexo. Quando você começa a encarar essa pessoa que você diz que ama porque está apaixonado, como alguém que você resolve uma hora passar, que vai passar o resto da sua vida junto, a paixão acabou. A paixão acaba. E começa a entrar em cena o amor, que é um amor fraterno, é um amor de amizade, é um amor de companheirismo, é um amor que vai manter o matrimônio, né, seguindo em frente até o fim dos dias lá do matrimônio, seja por quanto tempo que isso for durar, né, que infelizmente, né, hoje em dia, por intolerância, a galera sai andando por qualquer, enfim. E continuando aqui, eu separei alguns trechos, eu vou ler rapidinho aqui do livro, e a gente pode discutir aqui. Ainda não isso aí é o personagem que eu não lembro agora falando, né, que ele foi visitar uns lugares onde o pessoal desencarnado ou às vezes vivo, encarnado, desdobrado no sono, ia lá visitar pela necessidade de ter esse contato mais carnal. Ainda não esboçara bem esse pensamento quando vi uma mulher desgrenhada que correra para nós. Longos cabelos desgrenhados sobre os ombros, vestido sujo, descalça. Agarrou-se à cerca, tinha uma cerca no lugar, e olhou com olhares de fogo, cheios de sensualidade, tão poderosa que sentimos que suas vibrações nos atingiam vertiginosamente. Eu já senti isso. Não que eu fui nesse vale, chama o vale, não fui nesse lugar, não é isso. Mas talvez um amigo meu que esteja assistindo vai lembrar. Eu tocava num lugar em Nova York, que era, enfim. E uma vez a gente foi fazer uma festa do pijama. Fizeram lá no clube, tava todo mundo com aquelas coisas de pijama, alguém mais exagerado, outros não, e a gente tava fazendo um show, né? Quando acabou, começou a rolar, tava eu e outro amigo meu também da banda, começou a rolar um negócio que começou a ficar meio... Lógico que ninguém tirou a roupa, né, evidentemente.
Mas a energia do lugar começou a ficar pesada de um tanto que eu falei para esse meu amigo, eu falei, cara, eu não tô aguentando ficar aqui. A gente acabou de tocar, né? Eu não estou aguentando ficar aqui, eu vou embora. E não tava fazendo nada. Esse meu amigo lá, que era o Rogério, ele falou assim, cara, senti a mesma coisa, ó, viola no saco, bora, vambora. E a gente foi embora. Porque, juro, aí começou o tipo de música que depois, todo mundo, tinha mulher já tava com, sabe, roupa muito curta, e bebida, e começou a rolar uma coisa que eu realmente fui embora, porque a energia do lugar não começou a ficar muito pesada, muito pesada. Outro depoimento do cara falando quando passou perto do, ele estava com o orientador dele, né? Olha como o pessoal, ele estava, né, desdobrado. Aquele não é anjo, aquele não é anjo, é como nós. Aí ele falou, compreendi a minha inferioridade moral e envergonhei-me de mim mesmo. Na verdade, o que eu merecia era estar entre eles, no inferno da sexualidade atormentada. Outro, esse é do capítulo do Vale do Mal. Lá embaixo, a maioria ainda é de espíritos encarnados que têm os seus corpos na Terra. E à noite, desculpa, eu digitei errado ali, viu? E à noite fogem para este vale. As sensações que recolhem aqui, de certa forma, acalmam ali os ânimos, quando despertam. Observe-os e bem verá o fio fluídico que os liga à Terra. O cara fala na sombra de passar. Porque ele percebeu nesse lugar e começou a conversar com algumas pessoas, encontrou até um amigo dele, antigo, que muita gente, de novo, né, encarnada, muita gente encarnada ia para lá para ter sensações sexuais próximas de carnais, porque não tinha isso, porque não conseguia, ou porque queria demais, encarnado, ia para lá. E aqui o cara fala, né, o sexo não é empecilho à evolução, é porta aberta para a evolução. Não é através da reencarnação que os espíritos vão alcançando maior progresso? Desculpa, também faltou uma crase aqui que eu esqueci. A extravagância sexual é que enfraquece o corpo físico e o perispírito do homem. Aí o cara explicando o porquê do sexo. O porquê que é para fazer. Não é empecilho, muito pelo contrário. Se a gente precisa da reencarnação para poder espiar os nossos problemas, conseguir corrigir nossos defeitos, eu preciso de um ato sexual para que haja a fecundação, para que haja gravidez e eu venha para o mundo. Agora, então, qual que é a história? Aliás, o Michael Douglas, né? O Michael Douglas, esse carinha aqui, né, que fez esse filme, logo depois desse filme, passou um tempo, ele se internou numa clínica porque ele ficou dependente sexual. O cara falou que não conseguia passar um dia sem transar com 3, 4 mulheres diferentes. O cara teve que procurar ajuda clínica, psiquiátrica, como você tem dependente químico de droga, como você tem dependente de gente de comida, que é obeso, mórbido, como você tem gente que precisa comprar o tempo todo e por um monte de disfunções. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de excesso. E então, qual que é a dica que eu dou? A dica que eu dou é essa aqui, ó. Aliás, duas, né? Equilíbrio e compromisso. Equilíbrio porque a imagem já fala por si só, a gente sabe o que é equilíbrio. Cara, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não dá. Qualquer coisa que você for fazer de excesso vai fazer mal. Qualquer coisa que você fizer muito a menos vai fazer mal. E o compromisso. O que difere a gente de qualquer outro? Se eu tenho que procriar, e se biologicamente, por exemplo, por que o homem faz tanta bobagem, né? Porque biologicamente o homem é um reprodutor. O homem, a função biológica do macho, a função do macho é procriar e sair aí engravidando quantas fêmeas ele quiser, ele conseguir, para poder manter a espécie dele, passar os genes dele. Aonde que a gente breca esse instinto, o basic instinct lá atrás? Com o compromisso com a pessoa amada. Você tem que ter um compromisso. Não é porque você tem uma desculpa antropológica, biológica e tem de verdade. Não é porque se você tem essa desculpa que você vai sair querendo, né, sair com qualquer um, ou a mulher também querendo sair com qualquer outro que puder, porque acha agora, agora liberou geral, porque o funk fala que eu tenho que sentar na garrafa e sentar não sei aonde. Não é assim, gente, não é assim. Para quem tem filho adolescente, eu realmente aconselho que sempre que puder,
Converse com seus filhos, adolescentes, jovens adultos, jovens casados. Tá ruim, converse com o marido, com a esposa. Por quê? Em consenso, né, um casal entre quatro paredes em consenso, tudo vale. Tudo é beleza. Mas não dá para querer esticar esse consenso para o quarteirão inteiro, porque para a cidade inteira, porque não vai rolar. Então, o que vai diferir a gente de bicho é o compromisso, e principalmente o compromisso com a sua consciência. Com a sua consciência. Acho que não tem nada melhor, nada que valha mais você poder dormir de consciência tranquila e falar assim, cara, nesse aspecto X, Y, Z, eu não magoei ninguém, eu não pisei na bola com ninguém. Isso aqui é um capítulo que fala desse outro livrinho aqui, Dias Melhores, do irmão José, psicografado pelo Bacelli. Fala umas coisas aqui do sexo, né? Então aqui, ó, o sexo no mundo é das formas mais primitivas de amor. Lógico, né? Porque tem que procriar. Amor é sexo em estado de sublimação. Aquilo que eu falei antes. Você apaixona, passa a paixão, você continua junto e esse amor é sublimado. Sexo é labareda, amor é luz. Tá aqui os livros que eu usei para hoje, meus queridos. O que eu tinha rapidinho para falar é isso. Eu sei que foi um pouco corrido, mas a gente tem esse tempo, né, na palestra para não acabar e poder fazer o encerramento. Então vamos voltar. Mas eu acho que a mensagem que eu quero passar, que eu queria passar com isso aqui é o seguinte: primeiro equilíbrio em tudo. Primeiro equilíbrio em tudo. Não dá para você condenar uma coisa que veio de Deus. O problema, como o homem sempre faz, é o excesso. Né? Eu lembro uma época que estava uma campanha se eu não me engano, da Federação Espírita para fazer uma oração para o Tribunal Superior de Justiça ou Federal não aprovar a lei que deixava fazer teste. Eu lembro disso, com célula-tronco, porque iam fazer uma coisa, porque estava errado, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que, se eu não me engano, alguém do centro falou, pode parar, cara. Não é porque vai ter um desvirtuado que vai querer criar um Frankenstein que eu não vou poder usufruir desse milagre da medicina, porque se alguém veio na Terra para poder fazer essa pesquisa é porque foi autorizado por Deus. A gente usa muita coisa de energia nuclear, até para raio-x, né, que é coisa de energia nuclear, e a bomba atômica foi uma só até hoje, duas, né, com a graça de Deus. Ninguém saiu explodindo a Terra em 4 vezes. Então, de novo, o problema é o excesso. Se conseguir conter esse excesso, dos dois lados, né, de novo, não pode ter excesso de muito, tem excesso de pouco, né, porque senão a gente não consegue viver. Aquela coisa, você tem um peixe no aquário, você não dá comida, o peixe morre de fome. Você enche o aquário de comida, a comida rouba oxigênio, você sufoca o peixe. Então, você tem que ter um equilíbrio aí. Sobre o nosso tempo aqui, vamos agora, então, de novo. Ufa, dá uma respiradinha aqui. Vamos nos concentrar. Com a graça de Deus, que possamos aqui, nós pudemos estar juntos. E vamos pedir que vamos orar pelos nossos, cara, principalmente pelos nossos governantes, que tá osso o negócio, tá osso. Cada um tá fazendo pior que o outro que pode, é impressionante. Então vamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos, para aqueles que a gente deu, né, a chance de mandar. Vamos esperar que mandem bem, que possam fazer tudo em prol, realmente, pensando numa próxima geração e não simplesmente numa próxima eleição. Vamos juntos, então, agora, cada um agora no seu silêncio, na sua casa, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que assim seja.